Sabe aquele aperto no peito que a gente sente quando vê uma pessoa mais velha, sozinha, sentada num banco de praça, com um olhar meio perdido? Talvez você já tenha sentido isso, ou, quem sabe, até tenha passado por uma situação parecida. A verdade é que ninguém envelhece esperando ser deixado de lado. A gente sonha com uma velhice tranquila, cercada de afeto, com os filhos por perto, com tempo para contar histórias e dar risada das coisas simples da vida. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto delicado, mas muito necessário: o abandono de idosos. Sim, isso acontece. E mais do que a tristeza que causa, o abandono tem consequências sérias, tanto emocionais quanto legais. Mas calma, essa não vai ser uma conversa dura nem pesada. Vai ser um papo verdadeiro, olho no olho, como se eu estivesse sentado aí na sua sala, com um café quente na mão, ouvindo suas histórias e dividindo as minhas. Porque a verdade é que muita gente não sabe que o abandono de pessoas idosas é crime, está na lei. E não é só uma questão de afeto, é de responsabilidade também. Mas antes de falar da lei, vamos falar do coração. Envelhecer é um processo cheio de transformações. O corpo muda, a rotina muda, as relações mudam. Muitas vezes os filhos crescem, seguem seus caminhos e os pais ficam ali, um pouco mais quietos, um pouco mais lentos, mas com o mesmo amor de sempre no peito. O problema é quando esse amor deixa de ser correspondido, quando o cuidado vira silêncio, quando o telefone não toca mais, quando as visitas se tornam raras e a solidão vira companhia constante. E olha, isso machuca, dói no fundo da alma. Porque o idoso não quer luxo, não quer presentes caros, quer presença. Quer alguém para perguntar como foi o dia, para ouvir uma lembrança antiga, para ajudar a abrir um vidro de conserva quando as mãos já não têm mais tanta força. Você conhece alguém que vive isso? Alguém que foi deixado num asilo sem consentimento ou que vive sozinho, com filhos que moram perto, mas nunca aparecem? Essa realidade é mais comum do que parece. E o pior, muitas vezes ela é silenciosa. O idoso não reclama, não quer incomodar. Fica esperando alguém lembrar que ele existe. Mas existe um detalhe importante: a lei lembra. O Estatuto do Idoso foi criado exatamente para garantir que os direitos da pessoa idosa sejam respeitados. E um desses direitos é o de não ser abandonado. Isso mesmo. O artigo 98 do Estatuto deixa bem claro que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao idoso o direito à vida, à dignidade e à convivência familiar. E quando esse direito é violado, há consequências. Filhos que abandonam seus pais podem ser responsabilizados judicialmente. E não estou falando só de abandono físico, como deixar num hospital e nunca mais voltar. Estou falando também de abandono emocional, de negligência, de omissão. Mas antes que essa conversa fique só no campo da lei, deixa eu voltar para o que realmente importa: o afeto. Porque, no fundo, tudo isso começa com uma decisão simples: estar presente. Às vezes, uma visita por semana, um telefonema carinhoso, uma ajuda com as compras ou uma tarde assistindo TV juntos já fazem toda a diferença. Às vezes, o que cura a dor do abandono é um gesto pequeno, mas cheio de significado. Você já viveu ou conhece alguém que passou por isso? Um pai, uma mãe, uma tia querida que foi deixada de lado? É difícil, mas é também uma chance de fazer diferente. De conversar com os filhos, de dizer como você se sente, de pedir ajuda sem medo. Porque pedir cuidado não é fraqueza, é direito, é necessidade humana. E se você é filho, neto, sobrinho de alguém mais velho, talvez seja a hora de parar um pouquinho, respirar fundo e lembrar: aquela pessoa que hoje anda devagar já correu por você. Já perdeu noites de sono, já abriu mão de muita coisa para que você tivesse uma vida melhor. E agora ela só quer um pouco da sua atenção, um pouco do seu tempo. Sabe, quando a gente fala de abandono, não estamos falando só de lei. Estamos falando de amor, de presença, de respeito. E esse respeito começa em casa, com os nossos. Começa com uma escuta atenta, com o olhar generoso, com o reconhecimento de que envelhecer não diminui o valor de ninguém. Ao contrário, revela ainda mais a beleza da vida vivida. Então, se você está aí me ouvindo e já sentiu esse abandono na pele, saiba, você não está sozinho.
Tem muita gente boa que se importa e tem caminhos possíveis para mudar essa realidade. É sobre isso que eu quero continuar conversando agora. Sabe, às vezes a gente tem a impressão de que precisa aceitar tudo calado, que reclamar é feio, que pedir é incômodo. Mas não é bem assim. Quando se trata de dignidade, de cuidado, de afeto, o silêncio não é o melhor caminho. É preciso falar. E, principalmente, é preciso entender que o abandono, por mais sutil que seja, nunca deveria ser normal. Tem muita gente que pensa que abandono é só deixar um idoso morando sozinho, sem contato nenhum. Mas, às vezes, o abandono está no dia a dia. Está naquela ausência que machuca mais do que uma palavra dura. Está no esquecimento dos aniversários, na falta de um como você está, na indiferença com as pequenas dores que só quem envelhece conhece bem. E quando essa ausência vem dos filhos, o coração sente ainda mais. Porque foram anos de dedicação, de esforço, de sacrifício. Muitos pais colocaram seus filhos em primeiro lugar por décadas. Deram o que tinham e o que não tinham. E quando chega a hora de receber cuidado, amor e presença, o que encontram é o vazio, o eco da solidão. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. A lei brasileira reconhece isso. E o Estatuto do Idoso não foi feito só para ficar bonito no papel. Ele tem força, tem valor. O artigo 229 da Constituição Federal, por exemplo, diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Ou seja, o cuidado é um ciclo. Aquilo que um dia foi dado deve um dia ser retribuído. Não é caridade, é responsabilidade. E mais do que isso, é justiça. A negligência, o descaso, o abandono afetivo ou material podem sim ser denunciados. E isso pode gerar processos judiciais, inclusive com penas que vão desde multa até prisão, dependendo da gravidade do caso. Você sabia disso? Pouca gente sabe, mas é importante conhecer, porque quando a gente entende nossos direitos, a gente se fortalece. Agora, claro, nem tudo precisa terminar na justiça. Muitas vezes, tudo começa com uma boa conversa, um diálogo sincero entre pais e filhos, um momento de escuta verdadeira. Às vezes, o afastamento acontece por causa de mágoas antigas, de desentendimentos que nunca foram resolvidos. E isso é comum. Família é feita de amor, mas também de conflitos. A questão é, o que vamos fazer com esses conflitos? Perdoar, reaproximar, reconstruir laços, tudo isso é possível, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80, porque o coração não tem idade para amar e ser amado. E às vezes, o primeiro passo vem da parte mais madura, sim, da sua parte. Um bilhete, um telefonema, um convite para tomar café pode ser o começo de uma nova história. Porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho. E se mesmo assim a reconciliação não vier, tudo bem, você ainda pode buscar apoio. Existem centros de referência, defensores públicos, promotores do idoso, grupos comunitários e instituições que podem orientar e acolher quem está passando por abandono. Ninguém precisa enfrentar isso sozinho. E é importante lembrar que você merece cuidado, atenção, dignidade, merece ser lembrado e respeitado. Tem uma coisa bonita que eu aprendi com uma senhora de 84 anos chamada Dona Iracema. Ela me disse assim: meu filho, o que machuca não é a idade, é o abandono, porque o tempo só faz doer quando a gente sente que foi esquecido. E olha, que verdade profunda. Envelhecer em si não é problema, o problema é envelhecer invisível. Mas você está aqui me ouvindo e isso já mostra que você se importa com a sua vida, com seus direitos, com o seu valor. E isso é algo muito bonito. Porque o primeiro passo para ser bem cuidado é acreditar que você merece ser cuidado. A vida pode sim continuar cheia de significado, cheia de encontros, de amor, de novas histórias. E se há algo que eu posso te dizer com certeza, é que nunca é tarde para mudar uma realidade. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para se sentir valorizado de novo. Agora, deixa eu continuar esse nosso papo. Ainda tem coisa importante que eu quero te contar. Uma das coisas mais tristes que a gente pode ouvir de alguém com mais de 60, 70, 80 anos é: parece que não sou mais importante para ninguém.
E olha, isso machuca. Machuca mais do que qualquer dor física, porque o sentimento de ser esquecido pesa no peito, esfria o coração, enfraquece a alma. Mas quero que você escute bem o que vou te dizer agora. Você é importante sim. Sua vida tem valor. Sua história importa. Você não chegou até aqui à toa. Cada ruga sua carrega um capítulo. Cada cicatriz tem uma memória. E ninguém tem o direito de ignorar tudo que você construiu, tudo que você enfrentou e superou ao longo dos anos. Agora, talvez você esteja se perguntando, tá bom, mas e se ninguém da minha família quiser saber de mim? Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, mas também é por isso que existem caminhos, instituições e leis que podem te proteger. O Ministério Público pode ser acionado em casos de abandono. A Defensoria Pública pode oferecer apoio jurídico gratuito. E, se for necessário, existe inclusive a possibilidade de pedir pensão alimentícia a filhos que se recusam a contribuir com os cuidados do pai ou da mãe. Não é vingança, é justiça, é um direito. E às vezes é também um último recurso quando o diálogo não foi possível. Porque ninguém merece passar a velhice com medo, com tristeza ou com vergonha de pedir ajuda. E sabe o que mais? Existem redes de apoio incríveis, casas de convivência, grupos da terceira idade, igrejas, associações de bairro, projetos sociais. Gente boa, generosa, que entende que respeito não é favor, é dever, que sabe que envelhecer com dignidade é um direito de todos. Você não precisa aceitar a solidão como um destino inevitável. Você pode construir novos vínculos, criar novas memórias, até mesmo formar uma nova família do coração com pessoas que realmente se importam. Às vezes, as melhores conversas da vida acontecem com gente que a gente conheceu mais tarde. Amizades que nascem em uma fila de farmácia, em uma caminhada no parque, em uma roda de bingo ou no grupo da igreja. Porque a vida continua oferecendo encontros e o coração, mesmo cansado, continua tendo espaço para acolher. E se você é filho ou filha e está ouvindo esse vídeo, deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho. Não espere o tempo passar para cuidar de quem cuidou de você. Não espere o último dia, o último suspiro para dizer o que seu coração sente. O tempo voa e o que fica mesmo são os gestos simples, um café junto, um telefonema, uma visita inesperada. O que vai restar quando a gente não estiver mais aqui? A resposta está no amor que deixamos, nas marcas que plantamos na vida dos outros. E se há um gesto que cura, esse gesto é o da presença. Porque o abandono não começa quando alguém é deixado numa casa distante. Começa quando a gente para de olhar, de escutar, de se importar. Envelhecer com dignidade não é um luxo, é um direito. E mais do que isso, é um reflexo de uma sociedade justa, humana, sensível. Então, se esse vídeo tocou seu coração, se você conhece alguém que possa estar passando por isso, compartilha. Mostra para aquela pessoa que ela não está sozinha. E se você já passou por algo assim, deixa um comentário aqui, conta a sua história. Pode ser que a sua palavra traga força para alguém que está sofrendo em silêncio. E lembre-se, mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando as lágrimas insistem em cair, você ainda tem o direito de recomeçar, de ser feliz, de se sentir amado. A vida depois dos 60 pode e deve ser cheia de afeto, de cuidado, de presença verdadeira. E se ninguém te disse isso hoje, eu digo, você merece respeito, você merece amor e você não está sozinho.